Ele chega numa cota de amigo do Felipe Luiz, né? Rapaziada, o Flamengo tá virando uma máquina. Saul, Emerson Royal, Samuel Lino, só contratações caras e vindo da Europa. Mas muitos especialistas discordam dos reforços. Dizem que é loucura, que estão vindo por amizade. O que eu posso dizer é que são jogadores que vão dar muito trabalho para os adversários. Deixa o like, se inscreva no canal e bora ver o que estão falando. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Saul. Muitas dúvidas mesmo, assim. Claramente ele chega numa cota, e enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu quero dar uma checada na quantidade de jogos que o Saul fez nos últimos anos. Porque ele chega numa cota de amigo do Felipe Luiz, né? De ex-companheiro do Felipe Luiz, que jogou junto com ele no Atlético de Madrid. Claramente o Felipe confia no Saul. O Saul que jogou com o Felipe Luiz era um jogador completamente diferente do que jogou a última temporada, né? Na última temporada ele até aqui tem 26 jogos disputados, né? Poucos como titular, quer ver? Como titular, 17 ao longo da temporada inteira, 19 contando jogos da Copa do Rei. Ele foi titular em 19 jogos do Atlético de Madrid na temporada passada, mas antes ele teve uma passagem pelo Chelsea que foi praticamente irrelevante. Assim, o Saul, ele foi perdendo espaço no Atlético de Madrid e no futebol europeu nos últimos anos, né? É bom o suficiente para jogar no nível de intensidade que a gente tem no futebol brasileiro? Possivelmente sim, e certamente o Felipe Luiz entenda que sim, né? Agora, ele chega como um cara que o Felipe conhece dos tempos em que eles jogaram juntos. E já são tempos, sim, já passou um tempo desde que eles jogaram juntos lá no Atlético de Madrid. Devem ter conversado, obviamente se davam bem, obviamente são amigos, e é um cara que tem qualidade, tem cabeça e tem mentalidade. Talvez ele possa ajudar o Felipe Luiz, mesmo se não jogar todas as partidas. Eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as 3 competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. Gastar 25 milhões de euros num jogador não é para qualquer um, não é mesmo? Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é o jogador em que você investe. Eu acho que o Vitor Roque não é jogador para custar tanto. Eu acho que o Samuel Lino também não é jogador para custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol. Porque é um investimento de um esforço muito grande. Mas possível para esses clubes. Né? O Palmeiras vendeu jogadores por mais do que isso. Então ele tem caixa para isso. Não tem que ficar usando esse dinheiro para pagar salário. Ele tem essa sobra. O Flamengo também. Só o Alcaraz agora. Só essa dupla de amigos, são amigos, né? Jogavam do lado direito, o Wesley e Gerson, 50 milhões de euros ou mais, que o Wesley pode custar ainda mais a Roma. E teve mais, cerca de 20, mais ou menos, do Alcaraz, né? Mais 7 lá do Fabrício Bruno no começo do ano. Então tem dinheiro entrando aí, bastante dinheiro, mais a cota lá do Mundial, essa coisa toda. Eu acho que não é uma reposição à altura. Eu acho que o Saul não vai fazer o que o Gerson fazia. Não acredito. Acho que é outro tipo de jogador. E acho que tem uma queda de qualidade aí. Por mais que esse jogador espanhol experiente seja e possa compor, ajudar, o Gerson tinha um papel muito importante ali, era capitão do time, mas não havia como segurar o cara. Queria ir embora, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo, falando do clube, criticando, insustentável uma situação dessa, e a venda foi boa, né? Com um dinheiro muito bom para um jogador de 28 anos que já tinha saído 2 vezes para o futebol europeu, né? Então, acho que são reposições e uma tentativa de enxertar um pouco mais o elenco diante de algumas baixas. E, como eu tenho falado já há alguns meses, tanto Cebolinha como o Michael não saíram porque não apareceu a proposta ainda.
Mas os dois estão na vitrine já há algum tempo para tentar ser negociado, tanto o Cebolinha quanto o Michael. Você note que o Samuel Lino, se contratado, ele vai para a função ali de ponta esquerda, que é um dos dois jogos. E ainda tem o Bruno Henrique que cai por ali também, né? Mas eu acho que é uma tentativa de repor. Mas é impossível, às vezes, repor alguns jogadores quando saem. Como é que você repõe o Estevão no Palmeiras? Não tem como repor o Estevão. Perdeu, acabou, pegou o dinheiro, tenta contratar, mas não existe como corrigir isso, né? É uma baixa muito grande. Ele pode ser, nesse sistema do Flamengo, ele pode ser 7, tipo Gerson, não para ser ponta, mas para ser um 7 que vem por dentro e abre o corredor para o lateral jogar. Ele pode ser 8, ele pode ser terceiro homem, pode ser um 8 pela esquerda também. Ele é canhoto, né? Mas ele joga bem pelo lado direito. Ele assim. tem essa versatilidade, né, de aparecer em vários lugares do campo. 3 funções ele pode fazer. Ele pode fazer segundo volante, pode fazer terceiro homem pela direita ou pela esquerda. Mas é um jogador que é um pouco... A dúvida que fica só, ele é o 8º jogador europeu da Série A. Desta Série A. É o 8º porque o Payet foi embora, né? E o Payet não deu certo. É um pouco o Juan Fran. Ele jogava no time do Juan Fran em 2016, vice-campeão da Champions League. Jogava do mesmo lado do Juan Fran. Ele fechava o corredor, abriu o corredor para o Juan Fran jogar. Não é o ápice, né? E é o grande ponto da discussão, que aí já é um debate, não é informação, o Brasil contrata os jogadores da Europa que a Europa não quer. E o Brasil vende para a Europa os jogadores que o Brasil quer. É aqui que está o grande dilema. Será que vale a pena ter 131 jogadores estrangeiros no Brasil, na Série A? A situação é diferente de você abrir o mercado na Europa para contratar os melhores de todos os lugares. Eu acho que pode vingar, pode ser muito útil, e eu entendo que é um jogador acima da média em relação a esses espanhóis que tiveram aqui. O Emerson Royal vai custar 9 milhões. E ele não é veterano, tá, gente? Tem 26 anos. Muita gente, porque ele já está há um tempo lá na estrada, imagina que seja um jogador veterano. Ele não é veterano, tem 26 anos. O Samuel Lino, por exemplo, tem 25. Né? E passou pela base do Flamengo, foi campeão da Copinha em 2018, mas ficou pouco tempo. Voltou para o São Bernardo, depois foi para a sua aventura europeia. E é um jogador muito valorizado, é um ponta do mano a mano, que vai para cima. E aí, rapaziada, concordam com eles? Vão dar certo ou é loucura? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!